Bem-vindos a mais uma live do Método Mapas. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre uma alegria. E o assunto de hoje, os segredos da longevidade, os segredos de uma vida não monótona, os segredos de uma vida na qual você possa realmente constituir com muita alegria, com muita felicidade. E para a gente começar esse assunto, que é um assunto muito interessante, a gente tem que compreender que por volta dos anos 2000, alguns jornalistas, começaram a investigar. Olá, boa noite, Conceição, seja bem-vinda, obrigado pela presença, sempre iluminada e muito bem-vinda, obrigado. Falando do tema de hoje, eu vou me aprofundar. Olha quem chegou aí, olá, Sandrinha, tudo bem, boa noite. Hoje, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre as principais pesquisas que diz respeito sobre as sociedades ou as comunidades que são mais longevas, aquelas que vivem muitos anos. E aqui a gente está falando da galera que passa dos 90, chega por volta dos 100 anos de idade. Por que é legal falar sobre isso? Porque é com base nas experiências que estão sendo vividas, da experimentação, da ciência verdadeira, que é a ciência da vida, que é a ciência do dia a dia. A gente poder se apoiar nessa ciência e observar aquilo que funciona, aquilo que dá certo. E a gente diz que sem nenhuma delonga, sem nenhuma demagogia, por que não copiar aquilo que funciona? Vou repetir a palavra, copiar aquilo que funciona. Parece que quando a gente copia algo, você está deixando de ser você, está deixando de ser original, está deixando de ser autêntico. Não, mas peraí. À medida que a gente compreende que existe um jeito muito bom de viver, por que não copiar, não é? Por que não a gente realmente não estar à frente de modelar aquilo que a gente está observando e absorver para o nosso modo de vida, não é? Então hoje a gente vai estar falando sobre a Blue Zones. Blue Zones são 5 regiões do planeta, existem outras. Oi, dona Cida, boa noite, seja bem-vinda. Existem outras regiões, mas o que deu início a esse manejo todo de dizer sobre longevidade, sobre os centenários, é a Blue Zones. Então, Blue Zones são 5 regiões do planeta, uma na Itália, que é na Sardenha, outra na Grécia, que é Icária, uma no Japão, que é Okinawa, uma na península de Nicoya, que é na Costa Rica, aqui na América Central, e Loma Linda, nos Estados Unidos. Então, são essas 5 regiões onde a galera vive 90, 100 anos, uma coisa maravilhosa. E aí os jornalistas que foram fazer essa investigação queriam compreender o que tem por trás dessa galera que vive muito, não é? Que está passando dos 90 anos. E é muito interessante que o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, óbvio que até antes da gente começar o projeto do Método Mapas, eu já tinha estudado o assunto, e na minha cabeça estava muito claro, eu preciso introduzir esses conceitos dentro do Mapas. Afinal de contas, o Mapas é proporcionar um jeito da pessoa viver melhor para viver mais. Então, esses conceitos todos do Blue Zone está dentro do Mapas, tá bom? A cor do mapa ser azul não tem muita relação, mas a gente poderia até afirmar que sim, para ficar mais interessante. Mas a gente estudando esse assunto, para mim é muito interessante, eu sempre vou tocar nesse assunto, porque, como eu disse, copiar aquilo que funciona... Copiar o que funciona, na verdade, é sanidade, é inteligência. Achar que você, todas as vezes que for fazer algo, você vai ter capacidade de criar algo novo, é um pouco de vaidade demais, não tem necessidade, né? Se já tem um jeito que funciona, por que não copiar? Bom, e quais são os pilares, então, que foram descobertos por esses jornalistas e hoje diversos cientistas se aprofundam neles, né? O primeiro pilar, vocês vão achar até que é um pouco de proteção da minha área de atuação principal, né? Olha o professor aí, Arnaldo. Seja bem-vindo, professor Arnaldo. Assunto muito interessante para os seus alunos longevos, que eu vejo que você atende lá na academia que você atua. Então, falar de longevidade, falar de velhice, ou falar de envelhecimento, ou falar de pessoas que estão
prolongando a vida de forma mais saudável e com qualidade de saúde, não só viver mais, mas viver bem, os pesquisadores do National Geographic, eles entenderam que o primeiro pilar está no movimento. E eles falam de um movimento com uma característica mais natural, um movimento de se mexer. E o que é esse movimento de se mexer? Basicamente, são regiões, algumas das regiões são regiões montanhosas, então as pessoas para se deslocar precisam subir algumas ladeiras, ou seja, não é uma caminhada tão confortável, é uma caminhada que tem uma exigência de moderada para intensa. As pessoas se deslocam muito ao longo do dia, vai na casa do fulano, vai na casa do ciclano, vai fazer isso, vai fazer aquele outro. As pessoas trabalham muito, as pessoas têm um trabalho, essas regiões são regiões, se a gente for analisar, são regiões com uma característica mais humilde. Salve Loma Linda nos Estados Unidos, que aí é uma comunidade adventista, que aí tem um negócio por trás incrível dessa comunidade adventista, na qual eles tiveram todo um preparo de muito longa data de realmente praticar o mais importante propósito da vida que está na nossa essência espiritual. Vamos deixar Loma Linda de lado, que é um comentário à parte, porque ali, Loma Linda, na verdade, ele tem uma comunidade que tem uma estrutura de desenvolvimento urbano comum, porém, eles tiveram todos os cuidados que são fundamentais para que a gente tenha uma vida mais saudável. E aí a prática da atividade física deles, por vezes, é até realizada em centros esportivos, academias. Mas, em linhas gerais, as outras 4 comunidades, a atividade é natural. Então, eles têm a prática de trabalho, né, a prática laboral deles, e tem o deslocamento ao longo do dia, que é ir e vir, beleza? Em especial em Okinawa, no Japão, e aí se conclui pela cultura oriental as práticas orientais. Então, por vezes tem lá a arte marcial, por vezes tem lá o Tai Chi Chuan. Então, por vezes eles têm complementos de atividade que diz respeito às características culturais. Algumas das regiões têm a dança, por exemplo. Então, percebe-se que o movimento natural ao longo da semana acontece por causa do trabalho e do deslocamento. Oi, Pati, boa noite, obrigado pela presença. Em algumas outras regiões, há um complemento da prática de atividade física pela cultura regional. Mas o primeiro pilar para que você se mantenha bem, com saúde, e que você possa ser, então, uma pessoa longeva, chega nos 100, 110 anos, é a prática da atividade física regular, tá bom? Agora, pondere, se a gente for pegar as orientações da OMS, as orientações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, há diversas orientações. E aí a gente entra num assunto mais técnico, não é o propósito de hoje. Então compreenda, o exercício deve ser colocado em todos os dias da sua vida, sem exceção, ok? Outra coisa importante, eles têm ao longo do dia diversos momentos que eles vão ao exercício, ou seja, vai lá no jardim, vai trabalhar, aí volta, aí vai no comércio, aí vai andar para lá, aí vai para cá, aí vai na casa do amigo para bater um papo, ou seja, ao longo do dia, esses centenários, essas pessoas que já estão 70, 80, 90 anos, que, entre aspas, não tem aquele compromisso laboral extremo, eles têm muito deslocamento ao longo do dia. Então, qual é um dos mais importantes aspectos? Menos tempo parado, menos tempo sentado. O tempo sentado é muito pequeno, fica mais tempo ativo, mais tempo em pé, mais tempo se movendo, tá bom? Então isso é muito legal. O segundo aspecto, muito importante desses grupos centenários, é que eles têm muito claro um propósito, eles têm muito claro uma missão. Então, para essas pessoas, é muito claro a importância de ter um motivo de acordar todos os dias. O motivo pode ser diverso, cada um vai ter o seu motivo, mas é legal fazer esse parênteses porque existe alguns pesquisadores que falam, né, se você quer ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, tenha um propósito. E aí alguns outros pesquisadores vão dizer assim, aceita o propósito que é uma coisa mais divina. E qual é o propósito da essência? É servir a humanidade, é servir ao outro. Então você estar bem para poder servir o maior número de pessoas possível. Então, de repente, seu propósito, na minha cabeça, tá, galera? Fazendo uma interpretação entre a análise da Blue Zones mais outros cientistas. Na minha cabeça compreenda quem é a pessoa que está mais perto, ou qual é o grupo de pessoas que está mais perto, para que você possa se doar, e nessa sua doação, com certeza, você vai encontrar uma energia muito boa,
que volta para você mesmo. Isso te faz acordar todo dia feliz, acordar todo dia com motivo, acordar todo dia com algo a mais para que você possa continuar vivo e com saúde. Então, ao momento que você tem um propósito que não se encerra em você, esse seu propósito te potencializa e te dá uma alegria enorme para acordar todos os dias, tá bom? No Mapas, só para que vocês entendam, o propósito do Mapas a gente colocou na segunda letra A, que é da alegria, do amor, da alma, do amigo, do ambiente. Então, no Mapas, o propósito está embutido na segunda letra A do Mapas. Só para vocês entenderem como que eu me apropriei da inteligência do Blue Zones e inseri ele no nosso método, no método que eu criei, o jeito que eu criei o método, tem os 9 elementos do Blue Zones está dentro do método do Mapas. O terceiro aspecto que chama muita atenção no Blue Zones, ou seja, para que eu possa viver mais, é o gerenciamento do estresse. E isso, como é que é feito o gerenciamento do estresse? Fundamental desse gerenciamento do estresse, é óbvio, é que você tem uma demanda ao longo do dia mais organizada. Não é essa demanda frenética que muitos têm por aí, na qual não tem limite para trabalhar, de que o trabalho pode ocupar você moralmente, pode ocupar você intelectualmente e a qualquer custo, né? A qualquer custo você se entrega e você acaba corrompendo valores, acaba, enfim. Então, o jeito de gerir o estresse diz muito sobre as escolhas que você faz e quanto que você vai se dedicar a horas de trabalho, a horas de lazer, a horas de família, a organização e distribuição dos horários e como você vai se empenhar nesses horários. Uma coisa muito interessante no gerenciamento de estresse, volta a um assunto que eu venho batendo nessa tecla. Quanto mais eu me reúno com pessoas de confiança e que eu possa de verdade bater um papo, descontrair e por vezes, vou colocar assim, confessar alguma dor, algum desconforto que você esteja vivendo, isso te alivia. O simples fato de você falar aquilo que você está passando te alivia, te diminui o estresse, diminui essa tormenta da sua alma. Então tenha pessoas que você confie, tenha pessoas que você tenha regularidade, frequência em se encontrar e que essas pessoas possam ser seus confidentes, desde que você confie plenamente nessas pessoas. Eu disse isso acho que na live anterior. Então o gerenciamento de estresse que eles falam aqui diz muito sobre isso. As pessoas organizam muito bem a distribuição do horário ao longo do dia e mais do que isso, ou seja, não fica corrompendo os pilares fundamentais de uma vida saudável. Tempo de trabalho, tempo de estudo, tempo de família, tempo de cuidados pessoais, tempo de, enfim, tempos religiosos ou espiritualistas, dê o nome que você quiser. Saber organizar isso para que você não se sinta pressionado ou em débito em alguma dessas suas áreas de desenvolvimento, tá bom? Quarto pilar do Blue Zones, quarto pilar que o Blue Zones sugere é o gerenciamento do volume alimentar. Olha que interessante isso. Eles afirmam categoricamente que você tem que parar de comer na hora que você tiver com a sensação de que você está quase satisfeito. Por volta de 80% satisfeito. Para antes. Por que parar antes dos 80% de satisfação? Porque eles já ficou claro que quem vai no limite, nossa, tô cheio, hein? Nossa, olha que palavra, a diferença. Interrompe antes de sentir a plena satisfação, que diz muito sobre interromper antes de sentir cheio. Ou seja, você foi no limite, não é verdade? Então, à medida que você interrompe a sua refeição antes de chegar nesse seu limite, essa sua prudência te coloca no lugar da sanidade a respeito disso. Você não está atacando a alimentação como uma forma de buscar prazer. Você simplesmente está se alimentando, está se nutrindo. Então é diferente o ponto de vista. E é óbvio, né, junto com essa análise do quase cheio, eles têm muito claro de que quem vai no cheio sofre a maior quadro pandêmico que o mundo está sofrendo, que se chama obesidade. Que obesidade é uma doença, que fique claro. Obesidade é uma doença. Porque à medida que você desconfigura a naturalidade do seu corpo, porque pelo aquilo que a gente está vendo, o que a gente não está vendo, que é internamente, que a obesidade está causando, é extremamente danoso. Então, a obesidade é sim classificada como uma doença e a gente precisa olhar isso com muita seriedade. Então, parar de comer quando eu estou quase satisfeito é sanidade.
porque senão você vai entrar nesse quadro da obesidade, se é que você já não está nesse lugar. Uma estratégia que se sugere é comer com um prato menor, né? A gente, por vezes, foi educado, ou enfim, passou por situações de privação alimentar e, na maioria das vezes, quer ver o prato cheio, né? E aí, se você quer ver um prato cheio, pega um pires, porque o seu prato cheio é um prato menor, então o seu cheio não vai te matar, tá bom? Dentro do pilar da alimentação, mas é um quinto pilar. O que eles comem nessas regiões? Então percebe que são regiões muito distintas, né? Japão, América Central, Estados Unidos, Grécia, Itália, são regiões um pouco diferentes entre elas. Então não dá para dizer que a alimentação que acontece no Japão é a mesma que acontece na Itália, que acontece na Grécia, que é muito mais característica mediterrânea, que é a mesma que acontece aqui na América Central, que é o tipo de alimentação de quem mora em regiões características da América Central. Então, a alimentação deles, em linhas gerais, eu não precisava nem falar, é meio que óbvio, né? Será que tem fast food nessas regiões? Não tem, são regiões mais reservadas. Ainda em Loma Linda, nos Estados Unidos, que é uma região mais urbana, oi Roseli, boa noite, tudo bem? Olá, Sofia Helena, seja bem-vinda, obrigado. Nessas regiões, professor Stefano também seja bem-vindo. Nessas regiões como Loma Linda, há uma certa reserva sobre o fast food, né? Não é muito bem-vindo, não. Mas nas demais regiões, é óbvio que para que eu tenha sanidade, para que eu tenha saúde física, mental e espiritual, a alimentação, ela é natural. É uma alimentação vinda da mais pura essência que Deus nos permite. Então é alimentação natural, tem muito o que inventar, é muito vegetal, dentro dessa classe dos vegetais, né, as verduras, diversos tipos de ervas diferentes, os chás são muito bem-vindos nesses lugares todos, os legumes, óbvio, uma variedade enorme de legumes, por exemplo, na América Central, eles têm uma quantidade muito grande de feculentos, né, que são as raízes, eles comem muito nessas regiões. As frutas são bem-vindas, mas não tem exagero aqui, isso é muito interessante. Os grãos integrais, as oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, também são bem-vindas. Carne vermelha, cabe no meio dos meus dedos aqui, 4 a 5 vezes por mês, carne vermelha na mesa desses caras todos. Olha que interessante, o volume de carne vermelha é muito baixa. Peixe tem uma quantidade um pouco maior, mas o consumo de carne não é mais do que 3 vezes na semana nessas regiões, sendo que no máximo uma de carne vermelha. Olha que interessante, a gente para analisar que a nossa cultura, né, os nossos hábitos que a gente já culturou aqui no Brasil, os hábitos tropicalizados, que deveria ser muito mais para a linha do natural, à medida que a urbanização foi chegando, a gente foi para uma alimentação completamente industrializada, né? Se tiver coragem, vai lá na sua despensa e vê o que você tem lá para comer. Se está tudo embalado, ou se está em algum lugar que você tenha que descascar para comer, ou lavar e pode comer do jeito que está, que pode comer cru. Né? Eu posso afirmar que na minha casa aqui deve estar 50-50. Metade deve ser embalada e a outra metade deve ser alimento saudável. Então não é algo simples, né? Então imagina que eu vim de uma criação, de um modelo na qual a gente foi educado a ter uma alimentação saudável, mas por vezes a gente vai buscando relações que a gente vá para o alimento que parece ser mais simples, mais rápido, mais fácil. E óbvio, né, que a indústria do alimento faz o alimento mais gostoso. E aí é o que lasca a gente, né? A gente fica viciado em prazer. Vou repetir. Nós ficamos viciados em buscar prazer. E a comida é um jeito de buscar prazer. Tem gente que está viciada no cigarro, na bebida, no sexo, na comida, nas redes sociais, na televisão, nos streams. Isso é vício, porque gera momentos de prazer, aqueles momentos de euforia, de que você está se sentindo bem com aquilo. E, na verdade, a gente está se corrompendo, não é? É um lugar muito ruim de estar. Então, indo para o sexto hábito, e aqui eu vou abrir um parênteses, tá bom? Concordo, mas não concordo completamente, tudo bem? Vamos lá. Há um consumo moderado de álcool nessas regiões, vou repetir. Há um consumo moderado de álcool nessas regiões, ou seja, o que é muito bem-vindo normalmente é o vinho, né? Então eles bebem alguma coisa. Lá no Japão não é vinho, normalmente é a bebida deles lá. Na América Central aqui também não é vinho, porque não é hábito deles. De repente é a cachaça, é a bebida que eles fazem lá. Então há um consumo moderado do vinho nessas regiões. Eu preciso só reforçar para vocês que
as pesquisas que falam sobre os centenários dizem assim, olha, o cara que nasceu para ser centenário, ou seja, existe um fator hereditário, existe um fator genético aí que favorece. Então, se eu sou um centenário, muito provavelmente meus filhos terão mais chance de serem centenários. Então, tem um fator genético. Óbvio que esse fator genético, que é a hereditariedade, representa em torno de 20%, no máximo 30% disso. Todo o resto diz respeito aos seus hábitos. Então, não atribua maior responsabilidade à genética do que ao seu comportamento, do que aos seus hábitos, tudo bem? Então, compreendendo que os seus hábitos determinam muito mais o resultado do que pode ser feito, a bebida alcoólica a gente tem que fazer um parênteses. Tem gente que bebendo mesmo pouco, aquela sugestão, né, de uma dose por dia, pode ter problema. Então, eu não consigo extrapolar isso em linhas gerais. Então tem que tomar um pouco de cuidado. O que tem por trás da bebida alcoólica, nesses lugares, é que ela está associada com um momento de reunião entre amigos. Então percebe que a bebida dá aquela descontraída, ou seja, diminui o estresse. A bebida é um dos mecanismos da reunião, ou seja, eles vão estar em grupo, se reunindo, batendo papo, trocando ideia, tendo os confidentes, se divertindo, rindo, se alegrando. Então a bebida tem um efeito junto do momento, junto do ambiente. Isso precisa ser considerado, tá bom? Então eu vou começar a me reunir aqui na minha cidade, onde eu estiver assistindo essa live aqui, eu vou começar a reunir com meus amigos, com as minhas amigas, com os familiares, e vou colocar uma bebida para ficar mais divertido. Cuidado, tá? Não é exatamente isso. Então, a bebida alcoólica a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Assim como eu disse anteriormente, o sétimo comportamento que eles vivem com muita integridade é a relação de comunidade e de família. O que é isso, Vlad? Relação de comunidade. Todo mundo se cuida. Eu cuido do vizinho, o vizinho me cuida, mas não no sentido de cuidar da vida do outro, como a gente fala aqui, né? Fofoca, fala mal, fica apontando os defeitos, é bobagem, não é nesse sentido. É um sentido muito sério, muito real, muito na essência de viver em comunidade. E viver em comunidade é de verdade você se preocupar com o outro e o outro se preocupar com você. E quando a gente vive em comunidade, aumenta o seu senso de segurança, você fica mais tranquilo, você sabe que se der alguma coisa, você tem a quem recorrer. O seu vizinho está à sua disposição, assim como você está à disposição do seu vizinho. Então, viver em comunidade é muito, muito importante. Encontre a sua comunidade, tá bom? Aí é óbvio, né? Você pode ter uma comunidade religiosa na igreja que você frequenta. Você pode ter uma comunidade, sei lá, de exercício físico. Eu vou junto com um grupo de pessoas fazer caminhada. É uma comunidade. Eu tenho uma comunidade de estudos, meus amigos da onde você estuda, aquilo que você estuda. Eu tenho uma comunidade aqui no Mapas. Eu comecei a me encontrar no método do Mapas e a gente provoca o senso de comunidade no grupo principal e em pequenos grupos, em pequenas células. Então tem uma estratégia dentro do Mapas que diz respeito sobre esse lance de comunidade. Porque na comunidade você tem os confidentes, na comunidade você tem um senso de pertencimento, de alegria, de segurança. Na comunidade você se sente acolhido, você não está só, você não se sente perdido, você sabe a quem recorrer e desabafar. Senso de comunidade, tá bom? Ainda com relação ao cenário do Blue Zones, as pessoas que vivem muito tempo têm algo muito junto da família. As pessoas moram perto. As pessoas do Blue Zones têm uma relação muito próxima, geográfica e emocional. E há um senso de pertencimento, e mais do que o pertencimento, há um senso muito profundo de respeito aos idosos. Ou seja, a criança, assim que nasce, óbvio, né? Quando começa a ter a percepção e a consciência clara disso tudo, ele é ensinado, a criança é ensinada a respeitar com profundidade os idosos. Roseli colocou, quando tem uma pessoa arrogante na comunidade? Roseli, é uma pergunta muito boa, né? Precisa que a gente entenda o que exatamente parece ser arrogante. Eu vou dizer assim, Roseli, com bastante cuidado, a gente precisa entender o que significa essa arrogância para você ou para o grupo como um todo,
Existem algumas formas de tratar isso ou de trabalhar isso. E é importante que isso seja tratado no ambiente correto, com o profissional correto. Então, por exemplo, o Vlad, por vezes, é arrogante. Por vezes, não é poucas vezes não, é muito. E aí, tem vezes que eu nem percebo. Às vezes eu me coloco de um jeito que soa arrogante. E essa arrogância vem muito de um termo que eu venho estudando, que chama essa sensação ou essa posição que a gente se acha supremo, não é? E não é, a gente é mero mortal, não é? A gente está bem longe de ter essa característica suprema, não é? A gente é um projetinho de desenvolvimento aí espiritual, né? Então, essa palavra arrogância, Roseli, dentro dessa comunidade, é importante que você explore com um profissional. Vale a pena entender primeiro você como enxerga isso e depois a outra pessoa, tá bom? Por vezes, Roseli, no estudo que eu faço, a gente tem o trabalho da comunidade sendo algo fundamental, porque o que eu vejo no outro, por vezes está em mim. Então, se a gente fizer a lista dos 7 pecados capitais, que foi uma das posições mais inteligentes que a Igreja Católica colocou pra gente, percebe que o 7 está dentro de todo mundo. Não é? Dá até um desconforto. Fala, não, eu sou santo. Não é não. Ah, não, eu sou um anjo mandado por Deus para a terra e não tenho nada dos 7 pecados, não. Luxúria, preguiça, ser guloso, né? Glutão, invejoso. Não, eu não tenho nada disso, não. A gente tem tudo isso. Uns mais, outros menos. Então a gente tem que realmente querer ver isso que a gente tem. E, Roseli, quando a gente vê no outro alguma coisa nesse sentido, Roseli, não se sinta magoada, mas é uma forma de entender a psicanálise. Por vezes é um espelho, a gente está vendo lá no outro que está na gente. E fazer essa interpretação dá um desconforto, mas eu preciso fazer essa revisão interna, tá bom? Vamos lá, pessoal, seguindo aqui, ó. O pilar da família, que fique claro, está muito atrelado com o pilar do propósito. Lembra que eu falei que o segundo pilar do Bluezones é propósito? Então, no propósito, o pilar da família caminha junto. O principal propósito dos longevos é justamente prover a família. É prover essa continuidade do grupo familiar. E aí você fortalece no grupo familiar a importância do respeito às pessoas que vão evoluindo a idade, o cuidar dele, o dar segurança para ele. Então ele se sente acolhido, compartilha história, compartilha experiências e vai fortalecendo aquela relação familiar. Então é fundamental que a gente aprenda a fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que infelizmente a grande maioria está com as famílias descambeladas aí, né? A grande maioria. E aí a gente precisa tentar rever em que momento a gente perdeu a mão disso daí. Mas fortalecer essa relação ajuda muito a gente a ter uma vida mais tranquila. O último pilar, e não podia ser menos importante, e é óbvio que ele deveria aparecer aqui, é que a fé, a relação espiritual desse grupo dos longevos, dos centenários, é óbvio que ela é muito presente. É óbvio que estar num grupo religioso, um grupo espiritualizado, favorece. Lembra que espiritualidade é acreditar em algo maior, acreditar que a gente não é realmente a última bolacha do pacote, tem alguma coisa que organiza tudo isso, que existe uma beleza incondicional em tudo que acontece ao nosso redor, a gente por vezes não consegue enxergar, mas aqui a nossa relação com esse algo maior é muito íntima, a gente tem uma relação muito próxima, então eles compreendem isso desse jeito. Por vezes, alguns deles praticam essa compreensão dentro das religiões. A religião lá no Japão, a religião na América Central, a religião em Lima Linda, a religião na Itália. Cara, cada um tem a sua religião, mas não importa isso. O que eles estão discutindo aqui é a espiritualidade. Óbvio que na reunião religiosa, ou seja, quando se reúne para comungar aquela religião, é mais um momento de comunidade. Mais um momento de unidade, comunidade. Então isso é muito legal que a gente perceba que essas oportunidades de estar reunidos é a oportunidade de a gente ver aquilo que a gente tem que melhorar, é a oportunidade de a gente ver
e ou confessar aquilo que está nos incomodando, é a oportunidade da gente, por vezes, ouvir muito para tentar absorver experiências do outro e aplicar essas experiências que são positivas, óbvio, né, na nossa vida. Isso é muito, muito importante, tá bom? Então eu queria finalizar aqui dizendo para vocês assim, ó, Blue Zones, quem quiser pesquisar é muito legal, são esses 9 pilares que eu passei para vocês. Então a fé, espiritualidade, relação de família, relação de comunidade, consumo moderado do álcool, o investimento profundo na alimentação natural, o volume de comida é controlado, gerenciamento de estresse, ter um propósito claro na vida e o movimentar-se, né? O fazer ou realizar o movimento de forma natural, o mais natural possível. Considere que, no meu caso, eu moro em São Paulo. São Paulo, por vezes, eu não consigo preencher ou não conseguiria preencher todas essas características do movimento natural, mas por este motivo eu me sinto confortável de frequentar um centro esportivo e vou lá, faço alguns exercícios que eu entendo que faça mais sentido. Cada um vai encontrar o seu jeito. O pilar principal do movimento natural é a caminhada. De preferência, uma caminhada que tenha uma exigência de moderada ligeiramente intensa, tá bom? Bom, eu quero encerrar aqui a live e dizer para vocês assim, ó, a gente tem 2 momentos da nossa live. Esse aqui, que a gente vai bater um papo, e tem o momento dos exercícios. Hoje, o momento dos exercícios eu vou separar. Então eu vou interromper a live aqui e vou pedir para que vocês voltem, que aí eu vou passar a sequência de exercícios ali em torno de 20 a 30 minutos, tá bom? Quero que vocês estejam aqui de volta, não foge ninguém, que agora eu vou passar uma sequência de exercícios para você. Pode ser? Então eu vou interromper e conecto em menos de 1 minuto. Beijo, valeu pessoal, tchau, tchau, até a próxima!